não é privativa do Brasil essa anomalia, né? Outros países também padecem dessa questão, mas perdemos a oportunidade de evoluir, valorizando a propriedade privada, não é? E trazendo consigo o fomento aos investimentos, sobretudo estrangeiros, nos países que não estão bem acostumados com essas restrições ou com esse excesso de proteção aos devedores. Eu acho que aí vale o terceiro ponto, ressaltar a questão que nós chamamos de anomalias funcionais, institucionais, legais. Você falou das legais e agora as funcionais. E as funcionais, elas estão relacionadas mais propriamente à aplicação de determinada lei, em alguns casos por absoluto desconhecimento da dinâmica do mercado de crédito, que sofre muitas influências, não é? E que o direito não é passível de regular a sua íntegra, porque o mercado naturalmente tem influência exógena, endógena, tem muitas influências na dinâmica do mercado de crédito. Um exemplo que me vem à mente agora, meramente para ilustrar essas anomalias funcionais, é a questão do descasamento entre ativos e passivos. Significa dizer que um determinado consumidor, e aí eu estou tratando de consumidor, talvez fosse melhor falar em tomador de crédito, por força das controvérsias que ainda se perpetuam, mas um determinado tomador, ele toma um empréstimo e eventualmente paga, liquida esse empréstimo antes do prazo que fora contratado. Na medida em que liquida antecipadamente, tem consigo os descontos. Os descontos, claro. Mas os descontos, eles estão... embutidos. Eles são contrários à dinâmica da intermediação financeira. Né? Porque significa dizer que eu, instituição financeira, tomei o recurso com aquele prazo de validade para vencimento. E a devolução antecipada não me favorece perante aquele de quem eu captei. Não é? Mas só favorece os recursos. Somente favorece a pessoa que esse tomador que devolve antecipadamente. O que provoca o que se chama no mercado esse descasamento entre ativos e passivos. Né? Em alguma medida, mesmo, descasamento, por que não chama logo de divórcio? Descasamento. Que acaba num divórcio. É um descasamento. É uma ruptura naquilo que fora originariamente contratado e que em alguma medida descaracteriza, não é, a atividade, o objeto social das instituições financeiras como elemento de intermediação entre agentes superavitários e deficitários no mercado. Então, acho que é um exemplo bom para referenciar essa anomalia funcional. Seria também falando em crédito. Pergunto, ele poderia expandir-se, tornar-se mais estável e menos caro? De que forma? Olha, Elô, eu vejo que existem várias formas, né? E isso conjuga em alguma medida... Menos caro, hein? Menos caro. Menos caro, eu acho que conjuga com uma agenda positiva, não é? Em prol desse barateamento do crédito e dessa democracia do crédito. No desenvolvimento econômico, talvez, e também no judiciário. Eu acho que há aí uma confluência de fatores, né? É uma confluência de fatores. Eu acho que, começando por uma visão macroeconômica, a diminuição da taxa básica de juros, né, como consequência, naturalmente, de um menor déficit governamental. Acho que esse é um ponto importante, né, um ponto que tem que ser bastante ressaltado. Eu acho que existem outras questões, a redução do empréstimo compulsório, que é aquele quanto que tem que necessariamente ficar custodiado no Banco Central para que não haja excesso de poupança interna, a diminuição do compulsório também... Mas como seria feito, né, essa diminuição? Teria um ponto exato, um caminho mais acertado? Eu acho que há uma confluência de fatores, né? Então, todos esses fatores, eles têm uma dinâmica de interligação entre si. Então, não é um dos elementos tão somente que implementado traria não é, essa melhoria, mas sim se todos de uma só vez. Tal qual, aí transplantando um pouco mais para o mundo do direito, a questão das garantias, né? O quanto eficaz são as execuções? Existem execuções morosas e execuções céleres. O quanto de robustez é possível dar às execuções extrajudiciais, aquelas que não necessariamente
passam pelo poder judiciário, né? Um controle de garantias mais eficaz, a otimização das garantias a partir de órgãos tal qual o CETIP, que se tem hoje, que faz um controle bastante eficaz, mas que ainda há de melhorar mais no controle das garantias oferecidas, um cadastro, né, de informações, um cadastro talvez maior, vamos dizer, mais abrangente de informações a respeito dos consumidores, até para que você consiga ter os estamentos de crédito. Geral, né, da situação. Então, eu acho que existem várias medidas, há uma confluência de medidas, mas todas elas necessariamente passam pela revalorização do direito de propriedade. Significa dizer que na atualidade nós temos uma relativização, né? Relativização legítima, é bem verdade, quando nós falamos da função social da propriedade, e aí trazendo questões simples, tal qual o direito de vizinhança, a questão da função social como expressão da propriedade produtiva, não é? de uma propriedade que não é meramente fisiocrática, mas essa relativização, por vezes, traz consigo a ideia, não é? Isso tem sido disseminado em alguma medida, a ideia do caritas. Não é? O caritas, que na linguagem judaico-cristã significa justiça, mas também caridade. Não é? E aí, generosidade, não é? É uma generosidade, é uma caridade, certo. E que se nós tivermos uma aplicação do direito dentro daquele contexto da justiça distributiva, de uma justiça social... De uma revisão de contrato, seria também uma situação generosa. E como é que fica, então, no judiciário as ações revisionais dos contratos? Sobre as ações revisionais... Vamos falar dos contratos bancários. Dos contratos bancários. Que a gente já foca... Tá certo. Essa é uma questão importante, sobretudo porque o número de ações em curso é um número enorme, né? Os tribunais estão aí abarrotados de ações revisionais. E vale ressaltar, acho que desde um primeiro momento, antes de falar da essência da revisional, vale falar... do porquê do excesso de ações revisionais. O excesso de ações revisionais está relacionado ao eventual abuso da taxa de juros, da taxa de juros que é cobrada, e o sujeito propõe, então, a fim de diminuir os patamares, mas está relacionado efetivamente a um abuso ou a que estaria relacionado? E, ao meu ver, está relacionado a um processo ou um procedimento que se tem no âmbito social de inculcação. Inculcação, poderíamos chamar de incitação à litigiosidade. O que significa isso? Existem limitações à publicidade do advogado. Então, muitos advogados têm criado associações de defesa do consumidor bancário, associação de defesa do crédito, associação de defesa, enfim. Para não criar litígios muito... Porque aí ele não tem a limitação do Código de Ética do Advogado para publicidade ostensiva, e passa, então, a fazer uma captação massiva de clientes mediante exatamente isso, a inculcação, a incitação à litigiosidade. O sujeito passa a achar que está sendo expoliado de tão massiva que é aquela publicidade. Então, não raro, está passando em algum lugar, vê um sujeito, às vezes com a placa, que é um negócio absurdo, né? Associação de Defesa do Consumidor Bancário. Você tomou crédito, verdade, fale comigo, receba o seu dinheiro de volta, né? Esse tipo de coisa. Então, o sujeito que estava dentro de uma relação normal, uma relação ortodoxa e ordinária, efetuando seus pagamentos com regularidade, em alguma medida, ele diz, poxa, peraí, tem alguma coisa errada, né? E essa é a incitação à litigiosidade, a inculcação de que está sendo prejudicado, que faz com que o sujeito vá ao Poder Judiciário. E, enfim, é uma questão que ainda demanda alguma controvérsia, mas acho que o ponto relevante é que a parte incontroversa, que é a parte do principal, que é o valor efetivamente tomado pelo devedor, ele deve invariavelmente ser devolvido, e a parte que pode ser discutida, em alguma medida, é a parte da remuneração do capital, a parte dos juros, a da comissão de permanência. Essa é a parte que cabe alguma discussão, na medida em que... E o Código de Defesa Civil também, né? Tem também... O Código de Defesa, do Consumidor, ele também tem sido aplicado nos contratos bancários, ou não? Ele tem sido aplicado? Ele tem sido aplicado nos contratos bancários, mas tem aí um divisor de águas, né, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, a 2591, bastante afamada essa declaratória de inconstitucionalidade, e
Ouve-se por bem, então, fazer uma divisão do que estaria sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e o que não estaria, né? E essas questões de política creditícia foram questões que foram ressalvadas, né? Então, significa dizer que não é correto o juiz de primeiro grau dizer que o juro tem que ser de tanto ou de quanto, né? Ele pode meramente estabelecer o que é razoável, o que é razoável a partir de uma parametrização das demais instituições financeiras que estão trabalhando no país. Né? Mas não poderia ele arbitrariamente dizer que é 5%, 8% ou 15% o juro aplicável numa ou noutra operação. Não está dentro do poder dele isso. Não está. Não está. Vamos dizer assim, vamos simplificar mais ou menos isso. Bom, eu gostaria de dizer que o livro é um grande companheiro, não é? Companheiro ideal, está sempre à disposição, não cria problemas. Eu não é? Estou certa? Claro. Não se ofende quando é esquecido, mas não deve ser esquecido, né? E se deixe retornar sem histórias a qualquer hora do dia ou da noite. Isso foi dito pelo advogado empresário bibliófilo paulista, que foi também membro da Academia Brasileira de Letras. Estou falando de José Mindlin, que é de 1914 a 2010. Então, resumindo, o livro é importante, é um grande companheiro. E nós temos aqui 2 grandes companheiros, Galber Moreno Talavera, junto, sozinho, né? Todos os 2 sozinhos. Não. Esse de relações de consumo tem outros tem colaboradores, Alberto Pereira da Cunha, coordenei, mas tem outros. Cláudia Góngora. É Góngora? Góngora. Flávia Rossetti, Glauber e Haroldo Castelo Branco. Aí são os colaboradores desse primeiro, que é mais antigo. Esse é mais antigo, Relações de Consumo no Direito Brasileiro. Certo. Mas agora nós temos um aqui, que também aspectos jurídicos, controversos, dos juros e da comissão de permanência. Se você prestou atenção durante muita coisa, talvez você não tenha entendido, mas aqui, você lendo, você vai assim iluminar suas ideias, você vai entender muito mais a respeito disso. Então, código de honra.iasp@fmu.br vai responder a pergunta do nosso entrevistado neste momento. Vamos lá. Acho que o tema central do livro, né? O tema central do livro é um tema que eu até brinquei com alguns colegas, vou referir muito rapidamente. Esse livro saiu, havia uma controvérsia muito grande sobre a questão da comissão de permanência, né? E depois de publicado, se tanto, talvez uns 15 dias após a publicação, a questão foi pacificada pela segunda turma da STJ e eu, né, meramente como brincadeira, disse aos colegas que havia enviado o livro, então, para a ministra relatora e que provavelmente isso teria influenciado a decisão acerca da comissão de permanência, mas não é verdade. É verdade que eu remeti, mas o livro chegou lá a destempo, não auxiliou no julgamento. A pergunta é como foi decidida pela segunda turma a questão dos aspectos controversos da comissão de permanência. Qual é hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a cobrança da comissão de permanência? Certo, tem aqui a resposta, hein? Mas, se você comprar, ótimo, né? Se não comprar, concorra, mas para concorrer tem que dar a resposta certinha. Aí o nosso diretor Delci Lima vai fazer chegar até as suas mãos essa preciosidade, hein? E esse aqui também? Nós vamos também? Bem. Olha, então são 2. Vocês fiquem atentos, ligadinhos, tá bom? Quero agradecer muito a sua presença, foi muito importante para todos nós. Muito obrigado. Um grande abraço, um beijo na esposa. Agradeço imensamente. E até a próxima, se Deus quiser, tá, né? Ótimo. Com mais novidades. Estarei aqui. Falar um pouco mais desse livro, destrinchá-lo mais. Vamos lá. Para que a gente possa aprender ainda mais. Estou à disposição. Muito obrigada. Agradeço muito, muito obrigado. Bem, vamos encerrando o nosso programa, deixando para vocês um grande beijo. Até a próxima, sim, se Deus o permitir. Tchau.